Nesta semana, quem está conosco nos estúdios é a professora de História, liderança comunitária, integrante do coletivo Vozes da Rua e doutora honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Adenilde Petrina Bispo. Para participar desta entrevista, nós convidamos a jornalista Lucimar Brasil. Queria agradecer, dona Adenilde, pela presença aqui. Lucimar, mais uma vez conosco, né? Ô, dona Adenilde, vamos começar tentando falar mais da militância dos movimentos sociais nesse primeiro bloco. A gente tem muito assunto, né, Lucimar? Com certeza. Estávamos conversando, são muitos os assuntos, mas eu queria que a senhora começasse falando um pouco desses movimentos sociais. Em outras entrevistas, eu já vi a senhora dizer que iniciou na militância no bairro Santa Cândida, aos 17 anos, né? E fez isso por necessidade e daí não parou mais, né? E hoje a senhora é uma das referências nas lutas pelos direitos humanos aqui na cidade. Então eu queria que a senhora começasse falando desse momento atual. Hoje a senhora está com 71 anos de idade, né? E eu queria saber por que a senhora ainda mantém essa militância e de que forma essa militância que começou lá aos 17 anos ainda é feita hoje aos 71 anos de idade. Conta pra gente o que move a senhora e o que é motivo dessa militância hoje. Bom, é igual eu sempre falo, né, que a militância é igual vício, é igual cachaça. Depois que você prova, você não quer largar mais a cachaça, né, e tudo. Então, assim, eu nunca consegui, eu dediquei minha vida, né, toda a minha vida na militância, porque eu achei necessário e porque eu achei muita necessidade diante dos fatos que a gente vivia, da situação que a gente vivia e do que a gente vive hoje em dia. Então, eu acho super necessário a gente continuar essa militância. E, assim, por incrível que pareça, a minha militância sempre foi no meio da gente jovem, né, e tal. Eu estou com 71 anos, né, e o pessoal mais jovem, a gente continua caminhando junto com o pessoal da cultura hip hop, né, com o pessoal dos slams de poesia e tal. Então, assim, a gente continua na mesma caminhada, né. Parece que as necessidades, né, que é igual um professor de filosofia meu falava, que muda só a redoma, só assim, a moldura, mas o quadro, a arte continua a mesma, o desenho continua a mesma, né? Então, o mesmo e tal. Então, eu acho que é assim mesmo, a gente vai vivendo, vai se transformando, as coisas vão mudando, mas a necessidade de justiça, de igualdade, a luta contra o racismo, a luta contra o preconceito, a luta contra o machismo, contra a misoginia, ela continua a mesma, né? A gente vai percebendo cada vez mais. Na época que eu era jovem e tal, assim, a gente nem se percebia como mulher, né? Assim, era uma sociedade essencialmente machista, patriarcal, pelo menos a vivência que a gente tinha na periferia, em Santa Cândida, né? Então, assim, a gente enfrentava as pessoas falando e achava natural, por exemplo, quando chegava alguém no bairro, falava que eu queria falar com a dona Aparecida, que era a presidenta da SPM do bairro. Dona Aparecida? Qual dona Aparecida? Ah, do Sr. Sabino. Ah, sei quem é que ela mora ali. A Adenilde, a filha do Sr. Bispo, né? E assim por diante. Você tinha sempre que colocar um homem na frente. Depois o meu pai se foi, a Adenilde é irmã do Nonô e tal. E aí a gente achava isso muito natural, né? E nunca questionou. A gente achava que tinha que lutar, que trabalhar, que conseguir as coisas, que conseguir a melhoria por necessidade, porque a gente queria mesmo um mundo melhor, que a gente queria ter dignidade. Uma coisa assim que ajudou bastante também, que fortaleceu, foi o trabalho em casas de família, porque a gente comparava as casas que a gente trabalhava com as casas que a gente tinha. E começou a perguntar por que elas têm uma casa bonita, né, arrumadinha e tal, e a gente, né, mora num barraco, com muita dificuldade e tal coisa. Então a gente tem que lutar para, pelo menos, diminuir isso. Nós não queremos uma casa igual a das patroas, mas nós queremos uma casa digna, que a gente possa receber, né, as pessoas, que a gente possa sentar para ler, para ter uma estante com livros e tal.
Então, assim, tudo isso era fato para a gente sempre se fortalecer na militância, né? E a busca também de conhecimento, né? Que me levou até a universidade, embora minha mãe não quisesse. Então, e até hoje, esse conhecimento a gente busca, né? A gente busca cada vez mais, porque é cada vez mais necessário a gente analisar o que a gente está vivendo, né? A gente analisar o nosso bairro, porque a gente acreditava que o saber estava na academia, mas o saber está perto da gente. Então, muda o conceito, muda a vivência e muda a maneira de você relacionar, né, com as coisas. E aí... São mais de 50 anos de militância, né? Isso. E aí a senhora ainda tem essa alegria de militar com os jovens, mas mudaram as posições, assim, tem coisas que vocês conquistaram e coisas que ainda precisam ser conquistadas nesses 50 anos. Eu falo isso porque a gente leu muito, né, Lu, para fazer essa entrevista. E eu vi que a senhora lutou, por exemplo, por uma escola, uma coisa que a gente imagina que é simples, mas que por uma comunidade talvez não tenha sido. Então, lá com 17 anos, as lutas eram por uma escola no bairro, né, pelo ônibus, que a senhora também conseguiu por meio do teatro. Né? Sim. Essas lutas ainda são as mesmas? Ou hoje, 50 anos depois, há outras lutas mais complexas ou não? Não, existe sim. Eu acredito que é mais complexo, é mais difícil, né? Por exemplo, a juventude muda, né? Eles têm uma outra maneira de ver, mas às vezes as necessidades são as mesmas, né? Que a gente passava, a dificuldade, a tristeza, a angústia que a gente sente no olhar dos jovens e tal. Então foram as mesmas coisas que a gente sentiu, né? E tudo. Então, assim, a gente continua a ser um ser angustiado que procura, que sonha, que tem uma utopia e que procura realizar essa utopia, embora ela esteja cada vez mais longe da gente. Mas eu acho que é uma maneira da gente continuar perseguindo, né, e continuar sobrevivendo. Nas escolas, né, assim, a escola evoluiu bastante, os professores têm muito mais conhecimento, tal coisa, mas assim, eu sinto que, às vezes, em alguma escola, a comunicação com os alunos, com as crianças, ainda vem muito de uma forma autoritária, de cima para baixo, né? Então, a gente continua, os jovens, as crianças continuam sendo... como se fosse uma cesta de supermercado. Você vai pondo ali o conhecimento, né? E não transfere esse conhecimento para você mesmo, porque você aprende muito com os mais jovens, com as crianças também, que elas estão muito espertas, elas percebem as coisas muito rápido e elas, se você decorda, elas começam a falar o que elas percebem e a gente leva até susto. É verdade. Da rua, trazendo Paulo Freire, verdade, né? Já trazendo Paulo Freire para o nosso debate. Ô, Denilde, hoje é realmente uma questão, a educação é uma questão central, né? Porque esse modelo já não interessa mais para esse jovem, para essa criança também não, porque a gente também sente que a criança às vezes está angustiada, né? Professores angustiados, alunos angustiados, uma sociedade angustiada. Você professora de escola, e antes de falar alguma coisa aqui, eu queria agradecer a Marise por estar aqui hoje com você. Tenho você como um exemplo, uma liderança. Realmente a gente ouve falar de você há muito tempo, isso é uma alegria para nós mulheres, para nós mulheres negras, para nós que moramos em periferia. Então, eu queria te agradecer, antes de tudo, eu que agradeço pelo seu exemplo, de tá, vocês. querida? Pelo seu exemplo. Muito obrigada. E aí, queria que você falasse um pouquinho de sala de aula. A Denilde Petrina, professora. Hoje, você está colocando essas questões da educação, né? O que você acha que deveria mudar? Por onde começar essa transformação? Olha, assim, porque na minha vida também as coisas aconteceram assim por necessidade. Então eu fui parar numa sala de aula porque eu precisava ajudar em casa, né? E tal. E aí, assim, eu não tinha muita didática, porque a gente mexia, desde cedo, a gente participava da ação católica operária, e aí as discussões eram outras, né, e a gente tinha outra visão do mundo e tal. E aí eu comecei, e também eu levei o teatro para dentro de sala de aula, porque eu achava interessante botar os meninos para fazer peça, estudar a matéria e fazer uma peça, improvisar uma peça dentro da sala de aula, uma esquete dentro da sala de aula e discutir.
né, e tal. Então, assim, eu mesma, assim, achava que minhas aulas eram bem avacalhadas, mas os meninos gostavam, a gente era muito amigo, eles iam lá para minha casa, né, para ouvir rock pesado, porque eu gostava do Black Sabbath e de outros lá, e assim eu começava a falar com eles, que eu aprendi história ouvindo rock and roll, né, heavy metal e tal. Então a gente marcava no domingo, vamos lá ouvir rock, vamos discutir debaixo de uma árvore. Aí a gente discutia política, discutia a vida, discutia o rock, discutia tudo, né, que a gente tinha para discutir, a história, como que eles viam as aulas de história e tal, se eram chatas, se estavam contribuindo para alguma coisa, né, e tudo. Então, assim, a gente discutindo esses assuntos e depois levava para a sala de aula. Eu tinha um aluno, Zé Adelmo, que ele era expert em Segunda Guerra Mundial, e eu odiava a Segunda Guerra Mundial. Odiava o nazismo e essas coisas todas, assim, e eu passava aquilo ali de avião, de helicóptero e tudo. E aí um dia ele me questionou dentro de sala. Eu sei tanta coisa, né? E a senhora fala tão pouco, só fala o que é nazismo, totalitarismo, fascismo e só, mas não fala as outras coisas. Eu falei, então pega o livro da aula. E aí ele foi e deu aquela aula, eu fiquei de boca aberta, assim, como que ele ganhou a atenção dos outros alunos de ver um colega falar com tanta sabedoria, com tanto conhecimento e tudo, né? Uhum. Então, assim, aí os outros começaram, assim, também a pensar, poxa, eu quero falar, né, sobre a guerra dos Emboabas e tal, quantas pessoas morreram, por que foi, né, sobre a escravidão. Então, a gente fazia-se uma aula ser diferente, né? E depois ia fazer teatro do oprimido, assim, teatro do oprimido no recreio. A diretora ficava meio brava, mas depois tal. E aí, assim, eu sempre prefiro. Isso foi em que época? Anos foi 80, 90? 1980, 80 e poucos que eu comecei a dar aula. 79, né, por aí afora, né? Eu comecei a dar aula num colégio chamado Colégio Kennedy, né? Então era um colégio assim muito simples, tinha uma diretora muito brava e uns alunos muito levados. No Poço Rico, né? Kennedy era no Poço Rico, né? No Poço Rico, né? Então eu comecei a trabalhar lá em 1985, eu fiz o concurso e fui trabalhar na prefeitura, né? Sei. Então foi a mesma coisa, porque assim, eu não conseguia ser uma professora igual a minha irmã era, né? Elegante, né? Ia para a aula bem arrumada, e eu era avacalhada mesmo e tudo. Então, assim, ia de chinelo, dava aula descalço e tudo. Aí eu via minha irmã, todos os alunos falando e tal, que ela foi professora de português, né, de francês também, e assim, os meninos falavam muito dela, né? Eu falei, pô... Como é que é o nome dessa irmã? Marilda. E tudo. Eu falei assim, poxa, os moleques devem meter o pau em mim, porque eu sou completamente os avessos, né, dela. E aí, assim, mas era legal, a gente tinha uma proximidade, né, uma liberdade de conversar, a gente passeava, né, assim, levava para fazer excursão e tal, e assim, e no caminho a gente ia discutindo, né, assim, na época sobre as matas, sobre os passarinhos, sobre os bichos, sobre os medos, contando as histórias, né, de quem, né, tipo assim, de Chapeuzinho Vermelho, de quem morava na mata e tal. Então, assim, era muito interessante mesmo, né? E eu gostava de ser assim, né? Porque eu não saberia ficar numa sala de aula, cuspe giz, falando a matéria toda, eu seguia o roteiro, mas eles me ajudavam no roteiro. Aliás, esse método super moderno, né? Hoje a gente tem esse método, né, do professor sabe tudo e ficar na frente, né, depositando na cabeça dos alunos, né? As informações já é muito ultrapassado. O seu método era tão moderno que até hoje você está junto da juventude, né, Denise? Pois é. Fala um pouco disso, como é que foi da sala de aula, de 29 anos de sala de aula, para um coletivo, né, para esse coletivo Vozes da Rua. O que você faz desse coletivo? Como é que essa relação de sala de aula também se estende para esse coletivo?
E para além do coletivo, que a gente já está ali com, né, bastante tempo, queria que você falasse também como é que foi o coletivo e um pouco, não sei se vai dar, a história da rádio, né? Você também esteve aí junto com o seu irmão, né, liderando, não sei se a gente pode dizer assim, a Rádio Mega FM, que durou 10 anos aqui no Foi Fora, 10 né, anos. Lucimar? 10 anos, né? De 1997 a 2007, 2007, Uma grande lá no experiência, Santa né? Cândido Santa também. Cândido. Fala um pouco disso, do coletivo, se conseguir falar um pouco da rádio também nesse primeiro bloco, a gente tem muitas histórias, né, Lu? Não, sobre porque o coletivo ele é uma consequência da Rádio Mega, né? Assim, ele está substituindo, entre aspas, um pouco a Rádio Mega, né, e tal. E aí, assim, eu comecei a participar da Rádio Mega. No começo eu não levava fé, não. Eu falava, isso aí não vai dar em nada. Ela era uma extensão do Grêmio, da escola? O Grêmio, meu irmão fazia fazia rádio escola na hora do recreio, né? E lá eles começaram a discutir sobre a questão. Meu irmão leu sobre a Rádio Favela e sobre a Rádio de Queimados e passou essa ideia para os alunos, e os alunos vão fazer. Então, movimentou a comunidade, perguntando se alguém queria, né, e tudo, e fazendo um abaixo-assinado para ver como a gente seria recebido, como a rádio seria recebida, né? E foi assim que começou a Rádio Mega. Né? E na época o meu irmão trabalhava fora e quem cuidava da rádio, né, da parte técnica, de tudo, eram as crianças, né? Minha sobrinha de 12 anos, ela qualquer problema que dava na técnica, ela ia lá para resolver. Às vezes ela estava na rua brincando de queimada, ou aconteceu isso lá, ia ela lá. Como é que ela chama? Núbia, a Núbia. Uhum. E aí, assim, eu comecei a ver e falei assim, isso não vai longe, não. Mas, assim, depois eu falei, gente, nós andamos aqui gastando sola de chinelo para poder chamar a pessoa para reunião. A rádio chamou uma vez só e lotou. Foi todo mundo. Funciona, né? Funciona. Então eu comecei a ajudar. Primeiro eu comecei a ajudar na limpeza, porque eles se preocupavam mais né, com a fala, com os programas e tal. E eu falei assim, vou limpar, né? Porque a rádio é muito suja. Então toda noite eu limpava. Depois comecei a atender telefone e depois fui ficando e comecei a fazer um programa de hip hop. Chamava Hip Hop Brasil, todo domingo às 6 horas. Aí eu comecei a fazer amizade com os grupos de rap de São Paulo, de Brasília, que eu entrava em contato com eles, pedindo CDs para tocar e tal. E aí o hip hop na rádio, ele voltou a acontecer, porque aqui em Juiz de Fora já tinha havido um movimento hip hop que terminou em 94, quando o PMC foi embora para São Paulo, e aí a rádio ressuscitou de novo, ressuscitou o hip hop aqui na cidade. E o hip hop me atraiu bastante por causa das letras, né? Eu falava, gente, né, desculpa a palavra, que porrada na cabeça da gente as letras dos Racionais. Né? O meu sobrinho... Racionais MC. Racionais MCs. Meu sobrinho de 15 anos, a gente chamava ele de Balão, que me apresentou. Olha aí, tia, escuta. Aí eu falei, gente, que é isso? E tal. Então eu comecei assim, a me interessar pela cultura hip hop, por causa da mensagem e por causa que ela atraía os jovens, porque ela põe as pessoas para pensar, né? E eu prestava atenção que o pessoal ouvia os raps dos Racionais como se estivesse ouvindo uma oração. Falei, gente, isso é muito forte. E aí comecei a participar, né, e comecei a pesquisar bastante sobre o assunto, né, e a gente reunia para discutir o que era cultura, o que era uma posse, como que funcionava e tal. E aí foi aumentando. E aí, onde a rádio chegava, o sinal da rádio chegava, a gente ia montar um grupinho de cultura hip hop lá e tal. E daí foi crescendo o movimento na cidade e tal, principalmente nas periferias, porque a gente também tinha a nossa ideologia, porque a cultura nasceu nas periferias de Nova York e veio para as periferias de todo o mundo, inclusive do Brasil. E aí, quando a rádio fechou, né, assim, foi um baque para nós, né, que a gente sabia a importância da gente. Né? E o meu irmão Nonô falou, olha, vocês falam tudo, nós vamos falar tudo que a gente tem necessidade, que a gente tem vontade e que a gente acredita, porque se um dia a rádio fechar, ninguém vai ficar com remorso. Eu não falei isso, não falei, não. Então a gente abriu o verbo mesmo, desceu, né, o pau mesmo no governo, em prefeito, né, e tal, até no George Bush, a gente chamava ele de Jorge Moita, porque invadiu o Afeganistão, nós ficamos revoltados
revoltados, e o noticiário nosso era assim. E aí a rádio fechou, né? Tinha a posse de cultura hip hop Zumbi dos Palmares, e aí da posse aí foi criada a cultura hip hop, o coletivo Voz à Rua. Então, o coletivo então é criado em 2007, quando acaba a rádio, ou um pouco depois? Não, ele foi criado em 2013. 13. De 2007 até 2012 foi a Armadilha do Gueto, porque era uma extensão da posse Zumbi dos Palmares. E a Armadilha do Gueto era feita pelos meninos que participavam dos programas de rádio, e eles queriam que a armadilha fosse uma maneira de desmanchar, né, as armadilhas que o sistema capitalista armava dentro do Santa Cândida, dentro das periferias da cidade. E aí mudou a narrativa, porque mudou o bairro, mudaram as pessoas, né, e tal, e assim, a situação do bairro também mudou, era uma época que estava começando, né, a violência nos bairros da cidade. Aí os meninos falaram comigo assim, o Zói, né, ou professora, que ele me chama de professora, tem que mudar isso aí. Né? Nós não podemos ser mais armadilha porque mudou a narrativa. Então, nós temos que mudar isso aí. Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Não, nós temos que mudar. E fomos discutindo, né, e tal. E também porque a gente percebia que havia um preconceito contra quem morava no morro. A gente descobriu o preconceito contra a gente, né? E que a gente não valia nada, né? Que a gente não era ninguém, que nós éramos o resto dos restos, né? É igual o Fanon falava, né? Que havia duas cidades, a cidade dos brancos e a cidade dos pretos, e a gente morava na cidade dos pretos, que era toda bagunçada, descuidada, era o verdadeiro quarto de despejo da Carolina de Jesus. Então, assim, né, nós começamos a estudar, né, e começamos a estudar, estudamos o livro da Carolina, estudamos o Malcolm X, estudamos o Francis Fanon, né, que foi uma sugestão do Zói, que ele já tinha lido antes de mim, passou na minha frente. E tudo. Então, assim, foi um grupo de estudo que tinha como objetivo levar para as escolas aquilo que a gente fazia. Dona Adenilde, vamos dar uma pausinha, o assunto está ótimo, mas vamos tocar nesses assuntos que o coletivo, né, Vozes da Rua, trabalha. A senhora está trazendo aí as questões muito do preconceito dessas duas cidades, do racismo, que é o nosso tema do segundo bloco. Pode ser? Pode. Então a gente vai dar um pequeno intervalo e a gente já volta com a dona Adenilde Petrina e a jornalista Lucimar Brasil. Estamos debatendo aqui os movimentos sociais, o preconceito, o racismo, a militância, né? E a gente volta em 1 minuto. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios, dona Adenilde Petrina Bispo. Ela que é uma liderança comunitária e doutora honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E tem mais outros atributos, né? Muitos outros, né, dona Adenilde? Lucimar Brasil, que está com a gente aqui nos estúdios, é quem começa a pergunta, né? A primeira pergunta nesse bloco, Lucimar. Vamos lá, né? Adenilde, eu olho para a Adenilde e vejo uma pessoa, uma mulher de comunicação. Até pela sua história, e a gente estava falando, né, de como você levou o teatro para dentro da sala de aula, de como você conduziu também, né, junto com seu irmão, a questão da Mega FM, e agora também participando do coletivo Vozes de Rua. Eu te vejo assim uma mulher de comunicação. Eu queria te saber, a gente queria saber, né, como é que é a sua relação com redes sociais, se você acredita hoje na força dessa rede, né, para ser como um instrumento de transformação também, já que a juventude toda é fã de rede social também, né? Bom, não, mas quase toda, né, Denise?
Eu acho que, os meios de comunicação, né, hoje em dia, ele é uma força de, como é que eu vou falar? De desinformação na juventude, nas pessoas. Ele é uma força de levar a pessoa ao individualismo, ao egoísmo e a descrença na política, né? Porque eu acho muito importante as pessoas discutirem o que seja política, né, e a importância dela na vida da gente. Então, para mim, a rádio, eu concordo com o Mano Brown quando fala, né, que perguntaram para ele sobre a questão de droga nas periferias, o Mano Brown respondeu: a maior droga é a Rede Globo, que todo dia faz a cabeça do pessoal, desmancha tudo que a gente faz durante o dia e tudo. Então, assim, eu acredito que, eu sei, eu sinto que a mídia, de uma maneira geral, ela tem dono. E ela procura agradar o dono dela. E ela procura também amansar e adestrar as pessoas que estão ligadas nessas mídias, né? Então, eu acho que a nossa luta deve ser para a gente desfazer o que a mídia faz, desestruturar o que a mídia faz. Mas a mídia poderia ser usada para isso? A própria mídia, as redes sociais, por exemplo, ser usada para essa conscientização, Adenilde? Eu acho que sim. Que hoje cada um, né, tem essa coisa, né, da gente ser a voz, né, da gente poder ser essa voz. Obviamente que eu acho também que a gente está gatinhando nesse processo de utilizar essas redes, talvez com um pouco mais de consciência, né? Mas é um caminho, né, Adenilde, para esse discurso, né? Porque o discurso é pesado. É pesado. Né? E é o que a gente chama até as novas gerações de gerações digitais, né? Eles já nascem ali com o dedinho, né? Então é difícil a gente, vamos dizer, cooptar esses jovens, por exemplo, para ir para um presencial. Não sei como é que funciona com o coletivo, como é que eles conseguem se comunicar fora também das redes, né? Acho que a gente tem que usar as redes a nosso favor, né, Adenilde? Não, sim, a gente usa as redes a nosso favor, sim, a gente procura. E às vezes eu até assim discuto, brigo, porque a gente tem que contestar o que a gente está lendo, a gente tem que, né, para isso que a gente estuda, né, igual o Michael Jackson fala, para isso que a gente treina, ensaia, né, e tudo. Então a gente tem que estudar para poder saber contestar, né, o que está sendo, o que a mídia está falando. Né? Não adianta nada você ficar ter computador, celular e outros meios, né, assim, né, na mídia, se você não, você vai engolindo. Para você ser dominado. E fica dominado mesmo. Então a gente tem que procurar. Então eu acho importante os estudos que a gente faz, né, assim, todo ano a gente faz o Agosto Negro, que nasceu nos Estados Unidos, né, assim, no mês de agosto, por causa do Martin Luther King, que falou "eu tive um sonho", e a partir daí o sonho, né, do pessoal, né, dos negros americanos era libertar os panteras negras que estavam, né, presos e continuar a luta pelos direitos civis. E aí a gente falou assim, não, vamos transformar aqui, porque a nossa cultura é outra, né? Nosso jeito é outro. Então nós começamos a usar o Agosto Negro para a gente estudar um tema e depois levar esse tema para as escolas, para falar para os alunos e levar a arte também junto, né? A arte da cultura hip hop. E aí, por exemplo, esse ano passado, nós trabalhamos com povos originários, né, indígenas e negros, porque eu conversando com um indígena uma vez no Facebook, né, e tal, então ele me falou, um menino novinho, 17 anos, ele pegou e falou assim, a senhora tem que pensar que nossos povos são povos ancestrais, tanto os negros quanto os indígenas. Então, a gente tem que unir as nossas lutas se a gente conseguir alguma coisa, porque ficam os negros para lá brigando, né, pelos seus interesses, os índios sem muita voz, né, igual a gente tem, né, a voz. Então, a gente tem que se juntar. Então, o tema foi esse. Nós estudamos indígenas, né, os heróis indígenas, que não aparecem nos livros de história, né, e tudo. Eu já achava, na época, os meus alunos, a gente já achava o Araribóia um traíra, né?
porque ele traiu a Confederação dos Tamoios, né, assim, na história do Brasil e tudo. Então, assim, a gente percebeu que ele era mesmo um traíra e que tinha outros heróis que não foram falados nos livros de história e nem a mídia fala. Então, a gente foi levar essa visão para os adolescentes e para as crianças também das escolas que a gente visitou, porque isso é muito importante, né? Você acha que é avanço, dona Denilde? A senhora está falando aí, né, do Araribóia, assim, como é que a senhora vê hoje o ensino e também a própria mídia? Tem muito silenciamento ainda ou já se tem uma escuta? Fala um pouco dessa evolução, se é que a gente pode falar em evolução, em relação aos preconceitos, né, que é o tema central, e racismo também, que é são os temas centrais desse bloco. Pois é, eu não acho que houve muita evolução. A gente tem muito que andar ainda, tem muito que caminhar. Então assim, assim, a mídia, ela fala, assim, o que ela fala, o que é de interesse dela. Por exemplo, né, todo mundo fala que hoje o preto está muito na televisão, né, assim, nós estamos empoderadas. Mas que tipo de empoderamento? Porque o empoderamento que eles mostram na TV é um empoderamento estético, mas o empoderamento ele é social, ele é político, ele se constrói na luta coletiva. Foi o que a gente aprendeu lendo o livro da Joyce Bert. E fomos falar isso para as escolas, né? Porque no empoderamento não é só você pôr um batom azul, encrespar o cabelo. Não, é bem isso. Você tem que puxar as pessoas para caminhar com a gente, para se empoderarem coletivamente, né? Então, a mídia, ela é interesse dela ainda mostrar os negros. Não, está cheio, tem negro em tudo quanto é lugar. Mas eu não duvido nada que quando cansar elas vão desprezar a gente de novo. Então, eu acho que nós temos que estar atentos, né, e de olhos abertos para isso acontecer e não pegar ninguém de surpresa, porque eu não acredito, né, assim, o racismo não é crescer, ele está mais exposto, né, e tal, e assim continua existindo, né, e ele é tratado, né, nas mídias de acordo com o interesse deles. Né? Assim, se fala assim de uma pessoa, das pessoas que já têm uma certa fama, né, que é conhecida. Como o caso, né, do Vinícius Júnior, né, do Vini, que tá do jogador, né, que está na Espanha, que colocou abertamente isso. Pois é, mas quando se vai falar do favelado, ela se silencia, né, e assim, quer nos reduzir ao silêncio. A gente não pode falar o que a gente vê nas periferias, o que a gente tem lá, por exemplo, né, nas periferias. O pessoal acha que só tem marginal. Nós já enfrentamos esse caso de chamar o pessoal do asfalto para poder subir para o morro, porque a gente trazia uma personalidade da cultura hip-hop, como o Eduardo Facção Central, que foi o primeiro rapper que chamou a atenção para o genocídio da juventude negra. E ele lançou um livro aqui lá no bairro Santa Cândida, chamado A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado. Então, um livro imenso, né, que a biblioteca do coletivo tem, que a gente tem uma biblioteca para isso. Então, assim, mostra um livro imenso. Ele foi estudando assim, as origens dessa guerra não declarada. Então, ele chegou à conclusão que existe uma guerra civil no Brasil, mas só que ela é feita debaixo dos panos. A mídia não fala, né? Mas o tanto que se mata de negro nas periferias da cidade, né, e tudo, então, assim, é uma coisa assim, pavorosa. E a gente percebe, né, Denilde, que a história não muda, né? Que assim, o ranço, né, aquela dor, né, aquela tragédia que foi essa experiência da escravidão no Brasil, ela está disfarçada, mas ela persiste. O genocídio do passado é o que a gente assiste hoje, sobretudo com a juventude, né? E também das mortes violentas, a maior parte delas é da população negra, né? E tem uma questão aí que eu acho que a Marisa também colocou, o caso do Vinícius Júnior, porque você vê, não basta ser jovem, não basta ser talentoso, sendo negro, é uma coisa impressionante. A cobrança. O que mais teria que fazer, né, Denilde? Já somos talentosos, já somos jovens, né, no caso do Vinícius, e ainda assim
E fora, né, ainda está em outro lugar, né, vamos dizer, no primeiro mundo, né, na Europa, e mesmo assim a história continua. Continua. Então, agora tem uma questão, queria saber da sua opinião sobre isso. O movimento negro hoje, me parece que é uma grande resistência. É um movimento de grande resistência ainda contra isso tudo que está acontecendo. Né? Eu sinto assim, que cresce, né? O movimento cresce a partir da década de 70 no Brasil, né? E hoje a gente consegue ver que ele está mais enraizado. Né? Ele consegue conversar mais com todos, né? Com a sociedade de modo geral. Você vê isso? Você vê essa evolução no desenvolvimento do movimento negro? A gente tem que caminhar muito ainda, mas eu acho que se hoje existe uma resistência, hoje eu acredito que ela esteja... Em termos, porque a periferia continua jogada. Não, mas eu te digo assim, né? Exato. Mas, assim, entre né, as pessoas que sofrem isso, se há essa consciência maior e um movimento maior. A gente continua sofrendo, mas eu acho que aos poucos, a gente está ganhando uma consciência mais coletiva, não, né? isso é fato, a gente está conseguindo ganhar uma consciência. Né, assim, e tudo, e também assim, mais força, mais resistência, né, porque a gente tem ótimas lideranças assim, e tudo, mas às vezes assim, eu sinto falta, né, assim, de um certo esquecimento das periferias da cidade, né, assim, e eu sou suspeita para falar que eu fiz parte do movimento negro durante um tempão, mas assim, eu senti a falta de subir o pessoal do movimento para poder falar com os jovens, porque os jovens eles estavam indo para o caminho errado, porque eles não acreditavam nele, eles não tinham fé neles, eles eram angustiados, eles continuam tristes, eles não têm perspectiva de futuro. Né? Eles não têm perspectiva de uma vida bacana, né? E tudo, não tem, assim, a meninada da periferia não tem, é muita tristeza. E aí eu acho que o movimento negro poderia subir mais para conversar com esse pessoal, né? E tudo. E outra coisa também que eu sinto, isso aí eu já até falei publicamente aí, né? Por exemplo, todo mundo fala, porque os ancestrais, né, os griots, eu nunca quis ser chamada de griot, porque eu me recuso, né, e tudo. Então, assim, na hora que você vai para uma mesa, né, de debate, primeiro fala a nossa ancestral. Mas depois, quando a ancestral sai da mesa, volta para o canto dela, você é mal atendida nos postos médicos, porque eles não acreditam que, por você ser velha, você tem capacidade de compreender o que o médico está falando. Então, é isso aí. Você vê a mulher, né, sofrendo porque os filhos, às vezes, são mortos e não tem ninguém que consola. Né? Você vai no posto médico, eles dão um remédio qualquer calmante e não vai na origem da questão. Né? Não fala para elas por que eles foram mortos, porque elas têm que saber. Né? Acho que saber não vai resolver a tristeza e a dor, mas vai consolar um pouquinho, que ela vai entender. Pelo contrário, o que a gente vê muitas vezes, a mulher negra está tão acostumada a levar bordoada, que é aquela que é mais forte, ela aguenta, né? Tem um pouco dessa a gente já conversou aqui, né, com outras pessoas também, né, do movimento negro, que às vezes falava, a mulher ainda tem isso, né? Perdeu mais um filho, isso aí, né? Banalizando o sofrimento dessa mulher, como se ela tivesse que aguentar, né? Todas as dores possíveis e impossíveis. Isso mesmo. E também outra coisa que eu observo entre as pessoas mais velhas, elas são jogadas de lado, são jogadas para lá. Elas sentem depressão. Eu já cansei de ver pessoas da minha idade pedindo, pelo amor de Deus, para conversar, para ir na casa dela conversar. Teve uma vizinha minha que falou, até o meu cachorro morreu, que era a única companhia dela e tudo. Então, assim, nós somos ancestrais para aparecer, mas para viver nós somos um lixo. Né? E outra coisa também, a gente vive numa sociedade capitalista, né, que quando você aposenta, você não serve para nada, porque você não produz. Né? Então, se você não produz, você é zero à esquerda. Se você não consome, porque o salário não é tão bom assim, então você não consome,
Então, você não serve para nada, você não serve para produzir, você não serve para consumir. Então, você é uma nulidade dentro do sistema capitalista, né? Você é julgada de escanteio. E quando perde a força, né, de trabalho, é idoso, né, e está na periferia, então é pior ainda. É pior, né? então, assim, é o que a gente observa na periferia, no entorno que a gente vive e as reclamações das pessoas, né? E eu própria sinto na pele, né, assim. Então, a gente discute muito isso também, né, e tal, assim, porque... Aí eu tive uma surpresa, porque todo mundo fala primeiro. Depois eu descobri que o mais velho tem que falar depois, porque ele é a biblioteca da comunidade. Eu falei, tá vendo, até nisso, assim a gente... Então o fato da senhora falar primeiro nos eventos, a senhora... não é por isso, vocês estão me descartando, seria isso? Não, eu assim, acho que, de repente, não é um descarte, né? É uma maneira... Pode ser, eu não quero falar isso não, mas assim, que é muito triste, né, e tal. Mas eu nunca achei assim legal isso não, porque eu sempre aprendi com a minha avó, com a minha mãe, né, e com os mais velhos da época dela, que ela falava por último, porque a palavra final era de quem viveu, que teve uma caminhada enorme pela frente, atrás e tudo, então ela pode contar tudo. Então, a gente está começando agora. Às vezes eu sentava numa mesa que uma jovem me dava de 10-0 em mim, e eu queria aprender com ela e tudo mais. Então, assim, a gente percebe, né, que a gente tem que aprender uns com os outros e respeitar, né, e assim, criar uma sociedade em que todos sejam respeitados, inclusive as crianças também, porque as crianças também têm ideias, né? Eu falo que tem porque eu estava no ponto do ônibus, tinha uma mãe com uma criança, com os filhos, uma acho que tinha 7 anos e o outro tinha 5 anos. Aí a de 7 anos falou assim, nossa, Quedo, o passarinho está tomando água suja. Aí o menino falou, mas é água doce, são 3% da água do planeta é doce, então o passarinho está certo de tomar água. Eu falei, gente, tá vendo? A gente aprende com eles, né? Então a gente tem que respeitar. Quando a gente fala disso, né, de diversidade, inclusão, a gente está falando disso, de respeitar o saber de cada um. Não importa a sua idade, né? Você tem a sabedoria da sua idade, do seu tempo de vida, das suas experiências, né? Isso é muito legal. Apesar desse quadro, Adenilde, que você trouxe bem para a gente, o quadro das periferias hoje, né? Não só em Juiz de Fora, mas no Brasil todo, né? O que te traz esperança? Eu tenho esperança sempre que as coisas vão mudar, né? Porque quanto mais a gente anda, a gente vê estrada e a gente vê que o caminho vai se abrindo. Então, eu tenho muita esperança, né, de que assim, vai mudar, que essa juventude que está chegando agora, essa criançada que está chegando agora, se ela for bem orientada e bem educada, eles vão fazer diferença, as mulheres, as meninas vão fazer diferença e tudo. Então, eu tenho muita esperança, né, num futuro melhor. E, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo, porque a gente vendo a situação atual, né, a gente não sabe, eu tenho pena dos jovens que estão vindo. Mas, por outro lado, a gente tem que estar junto para poder levar, né, a palavra, mas não a palavra dos evangélicos, não, da Bíblia, não. Nós queremos levar a palavra de conhecimento, né, que eles entendam o mundo que eles estão vivendo, por que eles estão na pobreza, por que eles têm assim, tanta dificuldade, né, porque eles têm vergonha deles próprios, né, e por que eles acham que eles não podem fazer nada que só o branco faz. Né, e tudo, que só os mais ricos que são os tais, né, porque foi um menino lá do Santa Cândida, o Testa, que descobriu o que era intelectual orgânico, né, e a gente nem tinha falado nisso. Isso é um caso que eu sempre conto, porque eu achei assim fantástico mesmo. Eu achei assim, para mim me abriu a mente, né, que o Testa, ele vivia perguntando, porque os estudantes iam muito na rádio e tal, eles vão ser alguma coisa, e a gente, o que a gente somos? Eles são alguma coisa e nós não somos nada.
quem que a gente... Eles perguntavam, o que a gente somos? Aí um dia eu falei, você é o que você quiser, né, e tudo. Então, assim, ele ficou meio encucado, ele sumiu lá da rádio. Eu falei, aí os meninos começaram a zoar, o Testa foi abduzido. E aí ele apareceu uns 20 dias depois e mostrou pra gente. Agora eu sei o que a gente somos, nós somos intelectuais orgânicos. Ele achou um livro na Rua Alfred, no lixo do Gramsci. Então, ele entendeu o que a gente era, que nós éramos intelectuais orgânicos. Aí ele falou, nós podemos discutir de igual para igual, nós temos moeda para trocar com os universitários. Que maravilha isso, tudo. Gente. Então, é o aprendizado nosso. Que lindo, Quanta né? história, né, gente, aqui que a gente está aprendendo com a Adenilde. E a gente vai continuar essa conversa no último bloco. Daqui a pouquinho a gente volta falando de história, de ditadura, de várias coisas super interessantes aqui com a Adenilde. É apenas um minuto, a gente vai para o intervalo e já volta. Até já! Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje com a gente aqui, uma aula de história com a professora Adenilde Petrina Bispo e com a gente também nos estúdios, a jornalista Lucimar Brasil. Então a gente estava aprendendo aqui, né, dona Adenilde, no intervalo, a senhora falando um pouco do empoderamento da mulher negra. Fala pra gente, é empoderamento mesmo? O que falta? Como é que a senhora enxerga esse momento que a gente está vivendo? Muita da estética da mulher negra embelezada, né? Ensina pra gente, a senhora estava contando pra gente no intervalo. Não, assim, bom, a gente pegou, assim, aquela febre do movimento em Crespa, né, e tal. E aí, assim, eu fui com as amigas, com a sobrinha e tal. Chegando lá, assim, eu fiquei assim, ao mesmo tempo eu fiquei orgulhosa de ver tanta gente bonita, tantas meninas bonitas, mulheres bonitas, elegantes e tudo mais. E por outro lado, a gente nunca foi assim, porque a gente cresceu com aquela cultura de que a gente era feia, que o preto era feio, né, por causa da figura do europeu, louro, lindo, de olhos azuis e tal. Então, assim, aí a minha colega Carlinha falou só, vamos embora que nós nunca seremos empoderadas. Nós somos feias, temos pé rachado e algumas de nós nem dente têm. Então, nós nunca seremos empoderadas. Aí, assim, a gente ficou triste, mas depois veio o livro da Joyce Bert, né, o que é empoderamento. Então, a gente começou a ler, né, começamos a ler, inclusive com um coletivo, né, e tal, e assim, e aprendemos que a estética era só um pilar, né, ela era tipo assim, uma porta que abria para a gente ver o verdadeiro empoderamento, o que é o empoderamento, né, e aí nós descobrimos que o empoderamento é coletivo, né, que ele é social e que ele é político e que uma mulher empoderada de verdade, ela sempre puxa as outras para serem tão empoderadas quanto elas, para poder mudar a sociedade. E aí a gente descobriu que nós éramos empoderadas e não sabíamos, porque a gente construiu um bairro que não tinha água, luz, esgoto, nem nada, nem escola, nem igreja, nem nada, né? E tudo. Então, nós éramos empoderadas e não sabíamos. Da mesma maneira que a gente se descobriu mulher ouvindo o programa de mulher da Cláudia Alane, porque a gente percebeu que a gente tinha história, que a gente tinha uma luta e que a gente tinha que engajar nessa luta também. E empoderamento também tem muito a ver com autoconhecimento, né? Sim, a gente vai, né, vai se conhecendo. Ainda mais, no caso, né, de nós mulheres negras, né, que a gente leva um tempo para se descobrir negra, né, para se reconhecer, porque é tanta
Se você se vê, é tão complicado dentro de uma sociedade racista, né? Então é muito complicado. Mas esse momento que a gente se vê, que a gente se reconhece, e aí a gente valoriza a nossa história, aí o poder não tem jeito, né? Aí a gente toma consciência realmente de quem somos e do que viemos fazer aqui. E se essa é a nossa luta, essa é a nossa... Nem eu falo luta, né? Porque luta dá a ideia de uma coisa de sacrifício, e eu acho que não é assim. A gente trabalha por esse movimento com amor, não é? A gente vai mesmo para os enfrentamentos, às vezes com sacrifício, mas é com uma certeza tão grande de que a gente realmente pode fazer diferente, né? Sim. Eu ia usar a sua pergunta para a gente puxar um outro fio da meada, que é o familiar, né? Eu já li muitas coisas da Denilde, e uma delas é uma figura importante na sua família, que foi sua avó. Ela era empoderada, Denilde? Ah, era. Quem foi a sua avó, né? A minha avó, ela chamava Ana Josina e o apelido era Ciana. E aí ela foi mãe de 3 filhas, mãe solteira, na época dela, 1920, e por aí assim, e tal, e enfrentou a barra de ser mãe de 3 filhas mulheres, cuidar delas, criar elas e manter elas num caminho que ela considerava certo. Ela não queria que as filhas dela fossem iguais a ela, mães solteiras, né? E que tivessem, assim, uma força para lutar, porque ela tinha muita força e ela tinha muita vivência, porque ela era uma pessoa que não gostava de depender, de ser escrava de ninguém, né? Já bastava os antepassados dela que foram escravos e ela não queria repetir essa sina. Então ela trabalhava por conta própria, né? Tinha a vida dela com as filhas, educou muito bem as filhas dela. E assim, a lembrança que eu tenho dela, de uma mulher muito forte e muito valente, e que não levava desaforo para casa, de jeito nenhum. E assim, às vezes que eu reclamava com ela, ela falava assim, não, mãe, você nasceu sozinho, você olhou para trás? Quando você nasceu, você olhou para trás? Você viu alguém? Você tem que lutar, você tem que ser alguém. E falava também, uma outra coisa que ela falava muito, e tem que falar, né? Ficar quieto. Nós não temos que ficar quieto, silenciando, o silêncio só na morte. Então tem que falar. A única coisa que a gente tem nossa é a língua. Então nós vamos meter a língua mesmo, todo mundo, e falar pra caramba mesmo, né? E assim, uma vez aconteceu também um fato comigo, né? Ela ainda estava viva ainda, né? Assim, que a gente tinha um movimento dentro da nossa comunidade de catequese. E assim, de repente eu me vi sozinha na catequese, porque a minha colega que ajudava na catequese, ela teve que se afastar. E tal. Então, eu falei, mas agora, a gente chamava ela de Gongó. Gongó, como é que eu vou fazer? Eu estou sozinha. Ela falou, se vira a página e vai. Aí ela fez que hoje eu sei que é um provérbio. Você vai ter que correr, mas se você não aguentar correr, você caminha. Se não aguentar caminhar, arrasta. Que a gente arrastou sempre. E outra coisa que ela ensinou para a gente foi que entre nós negros, uma família negra, não pode excluir outro negro, nem pessoa nenhuma, né? Nenhuma, porque a gente já cansou de ser excluída na época da escravidão, excluída a vida inteira. Então, que nós não podemos nos dar ao luxo de excluir alguém, nós temos que acolher. Então, o negro, ele acolhe e não exclui ninguém. Então, isso para mim é um lema, de não excluir ninguém. Né, assim, de receber todo mundo do mesmo jeito, mesmo discordando, mesmo sendo, né, assim, na minha linha de pensamento, mas a gente acolhe aquela pessoa, porque a gente, né, não pode excluir ninguém por motivo nenhum. E nem estamos para julgar, né? Porque às vezes é o nível de consciência que a pessoa tem, né? É a bagagem que ela tem, né? Então, como é que você vai lutar contra a bagagem de alguém? Não tem como, né? Muito jeito. Mais a gente acolher, entender, né? E aí você consegue dialogar, né? Isso. Denilde, eu acho que, não sei se você compactua disso, mas para mim hoje, ser negra no Brasil é uma vocação. Eu acho que a gente nós nascemos com essa vocação de reescrever um capítulo trágico da nossa história brasileira, né, e mundial também. E eu acho que se hoje a gente está nessa condição, é porque a gente tem instrumento e a gente tem
tem força para fazer diferente, não temos? Temos muita força, né? A minha avó falava que os antepassados dela falavam que eles foram jogados aqui no Brasil, num lugar que eles não conheciam, no meio do nada, porque eles saíram da África, eles tinham aldeia, família e tal, foram julgados, atravessaram o Mar de Lágrimas, que era o oceano, e chegaram aqui no Brasil, foram julgados no meio do nada. Então, eles tiveram que pegar o que eles tinham, que eram eles mesmos, e se reconstruir para ser alguém. Então, assim, a gente vive se reconstruindo, vive juntando os nossos cacos, os nossos pedaços, as nossas dificuldades, mas para construir alguma coisa que vale a pena. Oi, Denilde, estamos falando, né, de família, está falando da avó, né, de todos os ensinamentos que ela deu. Queria que você falasse um pouco também do momento em que a sua família chega em Juiz de Fora. Né? Vocês são uma família da região de Ouro Preto e vão chegar aqui em Juiz de Fora em 1965, em plena ditadura militar, e pela sua trajetória, né? Lidou com o teatro do oprimido, com a teologia da libertação, lutou pela reforma agrária, né? Como é que foi a Denilde nesse momento aí, nesses momentos difíceis, né, dos chamados anos de chumbo? Como é que você, como professora de história, chegando a Juiz de Fora, como é que você rememora isso? Não, quando eu cheguei de Fora, eu morava no Retiro, perto Vindo da região de Ouro Preto, né? Não, eu mudei para cá em 65, por aí assim. Você não foi direto para Santa Cândida, não, né? Não, nós não fomos direto, não. Nós fomos morar em Floresta, né, numa fazenda Santa Luísa. E aí, assim, eu lembro que a minha avó era muito danada, com a época de Copa do Mundo, ela enfeitava as galinhas, os cachorros e tudo, e a gente fazia uma festa, né? Aí a gente viu passar um monte de carro com soldado, canhão, tudo aqui de Juiz de Fora, indo em direção ao Rio de Janeiro. Aí a minha avó falou assim, vai repetir 1932, a guerra do Getúlio, que não sei mais o quê. Aí ela falou, vamos rezar para os soldados. A gente não tinha a menor ideia do que era aquilo. Quando eu entrei para a universidade, assim, que eu descobri a ditadura militar, né, assim, a revolução, mas assim, eu tive tanto ódio de mim por rezar e tal, e assim, eu tive muita assim, tristeza também de ver em que o nosso país se transformou. Né, assim, eu via o pessoal falando e participava de alguns movimentos também e via o quanto a gente era angustiado porque a gente não sabia o que ia acontecer conosco, no que ia acontecer com o nosso país e tal. E a gente assim, estudava muito, conversava muito com quem participava mais ativamente dos movimentos revolucionários. Eu, no seminário da Floresta, às vezes tinha algumas pessoas que estavam lá refugiados lá da ditadura. Eles ensinavam para a gente e falavam para a gente o que era a ditadura militar. E a gente foi tomando assim, a consciência dessa situação do país, que a ditadura era uma coisa muito ruim, porque torturava, matava, né, e tirava o direito da gente pensar, o direito da gente ver e tal. Então, assim, foi um momento assim, de muita tristeza, né, assim, para nós, de muita luta também, né, e o Teatro do Oprimido apareceu também por isso, porque a gente tinha que comunicar essa realidade para as pessoas da periferia e a gente comunicava através do teatro. Né? Assim, às vezes estava o pessoal na mina lavando roupa, a gente chegava, fazia um teatrinho de 5 minutos, né? Mandava mensagem e ia embora, aproveitava para fazer outra. O que nós vamos falar agora? Nós falamos da ditadura, vamos falar, né, do nosso bairro, vamos, né, fortalecer o movimento, né, do nosso bairro. Então, assim, a ditadura, ela foi um momento assim muito triste, mas por outro lado, eu achei assim que foi um momento assim de fortalecimento, porque a gente também aprendeu, a gente aprendeu que quando um muro, né, separa, uma ponte sempre une a gente, né, a gente conhecer as coisas, né, conhecer o que nós estamos passando e que a gente pode transformar com as nossas ideias, com a nossa vida e com a nossa comunicação.
né, que a gente fazia, né, e com a arte também, né, porque não adianta você ficar entristecido, né, a gente tem que mostrar com a nossa arte, com a nossa alegria, que a gente acredita num futuro melhor. E a música sempre ajudou bastante, né, a música do Geraldo Vandré, de vários outros autores, do Chico Buarque, o Cálice, a gente estava sempre cantando, e quando a coisa apertava, a gente cantava no terreiro lá de casa, a gente não vai com vassoura, vai com ponta de sabre ou bala de metralhadora e tal, assim, e muitas coisas assim, que foi importante para o fortalecimento da gente e para o desejo que a gente tem de que a ditadura nunca mais volte, né? Mais uma coisa assim que sempre me deixou assim encucada e tudo, e que agora a gente está falando, foi da ausência dos negros dentro dos movimentos de ditadura militar, porque a classe média foi para o Araguaia, foi para, né, assim, puxou, assim, foram generosos, porque puxaram a luta, né, levaram consciência e tal. Mas, assim, a gente não via um negro, né, no meio de tanta luta. Depois a gente descobriu o Oswaldão. Eu falei, tem negro, sim, o Oswaldão, mas ninguém nunca falou no Oswaldão. Exato, né? Essa tentativa desse apagamento histórico que a gente vive, Isso, né? Inclusive, mudando um pouco, né? Inclusive na construção de Juiz de Fora, na fundação de Juiz de Fora, há um apagamento grande. Juiz de Fora, uma cidade, uma né? tentativa, né? Porque tentativa, apagar não vai conseguir, não. Uma não. tentativa Mas, de assim, silenciar, tentativa com né? certeza, né? A gente não... Né? Isso, Agora... A gente tem Rosa, né? Rosa Essa Cabinda, história bem né? contada, Isso. né? Bem contada agora de Rosa Cabinda. Então, acho que é isso que você falou, né? É uma tentativa, mas nós estamos aqui para não deixar apagar nada, Não, né? nós Muito não pelo vamos contrário, deixar, né, Denilde? Tudo, assim, era muito fã da Helenira Rezende, porque ela era ótima de tiro, e tudo, o pessoal estava seco nela, mas maltrataram ela, nossa, acabaram com ela, né, no Araguaia. E tudo. Então, assim, um ódio que eles tinham do Oswaldão também, porque ele era valente e tudo. Então, isso a história, né, não contou. E mesmo assim, nas salas de aula, era muito raro a gente conseguir chegar à história da ditadura militar, do período da ditadura militar. Né, e tudo. Então, assim, até hoje é assim, né, se fala muito pouco, né, e a gente tem que falar mais, né, porque tem muita gente que a televisão ia, né, minha mãe, eu lembro, ela via, a Globo mostrava os terroristas tudo barbudo, tudo cabeludo, quando chegava um barbudo lá em casa, minha mãe, você traz esses comunistas para cá? E tudo aí a gente explicava, não, era assinar o pessoal da Ação Católica, né, que a gente está fazendo uma caminhada aqui no bairro para conversar com as pessoas, e foi a época da comunidade eclesial de base, que eu me politizei dentro das comunidades eclesiais de base, né, dentro da teologia da libertação, né, e tal, assim, era um tempo que a gente releu os evangelhos e descobriu quem era o verdadeiro Jesus, né, que a gente não sabe, e hoje em dia dá até tristeza de falar, mas, assim, nós lemos assim, muitos livros interessantes. Um dos livros que eu acho assim, importante falar, vou só falar o título, depois o pessoal, né, Os Demônios Vêm do Norte, né, que foi a entrada das religiões pentecostais e neopentecostais aqui no Brasil, né, assim, por honra e ação da CIA, para acabar com as comunidades eclesiais de base. Né, e tudo. E aí... assim, começou uma coisa triste que aconteceu, é que o pessoal saiu da macumba e foi para a igreja evangélica, demonizou a gente que é preto, né, falando que a gente era tudo do diabo e tal, assim, e a ignorância está voltando de novo. Né, e a gente não pode deixar, os meios de comunicação, esse trabalho que vocês fazem, ele é super importante, porque vai abrindo alguma coisa, né, nas pessoas, no coração, nos olhos, para poder perceber que a gente tem que correr atrás de conhecimento, atrás de informação, né, isenta, né, e também brigar, e saber brigar, porque se a gente não brigar... Está aí, né, o 8 de janeiro, né? 8 de janeiro, reviver, né? A tentativa de rever, né? De novo. Pois né? Eu fiquei assustada que
os pessoal mais... assim, eu falei, gente, se eu tivesse mais jovem, eu ia lá brigar. Né, e tudo, mas assim, a gente briga de outras formas, Sim, né? sim. A gente não se cala, né? Não se cala, ninguém silencia a gente. A Denise, nosso tempo tá indo, né? Eu queria que você explicasse o título, né? A gente conversou, falou muito do título doutora honoris causa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Como é que foi esse título? Como é que você recebeu esse título? A gente também já conversou um pouco sobre isso nos bastidores, mas queria que a senhora falasse um pouco a esse respeito, né? Por que veio esse título, como que veio, né? Esse título... E o que ele causou, né? Pois é. Esse título, ele veio assim, por causa assim, eu acredito que foi por causa da rádio, né? Porque a Rádio Mega, ela chegou para cumprir o papel dela, que os meninos escolheram Mega, que significa, que em grego significa estrondo. Né, vieram para abalar e tal. Né, e foi o que fez, né? Foi o que fez. Então, e a rádio e as coisas que foram feitas na caminhada, né, na nossa caminhada dentro do bairro, que puxou, assim, né, assim, que a Cláudia e as Flores Raras, elas acharam que tinham direito de ter o título de doutor honoris causa, porque através... A Cláudia Lane, né, que é uma professora, era professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Comunicação, Isso. E o Flores Rara, que é um coletivo também ligado, né, à universidade, né, Isso. com alunas, né, Isso. Entenderam que a senhora merecia por conta da caminhada e tudo, né? E aí, assim, houve assim, algumas discordâncias dentro do nosso próprio movimento negro, né, que achava assim que tinha uma corrente que achava que tinha que esperar até que toda a universidade tivesse mais professores negros, né, e tudo, e também porque eu achava que eu não dei minha vida para ganhar prêmio, eu dei minha vida para ser feliz, porque eu sou feliz fazendo o que eu faço, né, então eu procurei a minha felicidade desse jeito, né, e tudo, então eu não achava assim tão assim, né, que merecedora disso não, porque é a mesma coisa, você trabalha, você faz um ótimo trabalho, porque você gosta do seu trabalho, né, o que vier, né, a gente não sabe, né, e tudo, e aí eu falei, eu não vou receber não, mas as minhas irmãs me convenceram, né, falaram que a Cláudia ajudou a gente tanto na rádio e no bairro também, conscientizando as mulheres de Santa Cândida e tal, então assim, ela falava que eu tinha que receber. Aí eu fui conversar com as minhas amigas, né, da época, elas falaram, não, você vai ter que receber, porque isso é nosso, não é seu não. Isso é nosso, nós caminhamos juntos. Aí eu falei assim, pô, é mesmo, nós caminhamos sempre juntas, né, todo mundo junto e cada um dentro da sua função, do seu trabalho, daquilo que podia fazer. E tudo, então, eu falei, a gente aceita porque vai ser um título coletivo. Um título de doutor honoris causa coletivo, que não pertence só a mim, pertence à cultura hip-hop, pertence aos movimentos negros de Juiz de Fora, pertence ao candomblé, pertence a todos os lugares onde eu passei, né, onde eu aprendi alguma coisa e onde eu passei. E eu achei lindo que eles fizeram uma festa bacana lá, né, e tudo, aí os meninos dançando, break lá e tudo. Aí fala, me respeita que eu sou doutor fulano de tal. Cada um fala. E eu falei assim, poxa, valeu a pena, porque... Foi em 2017, né, Denise? Foi em 2017. Eles incorporaram que eram deles também, que era de todo mundo. Todos nós somos doutores, né, porque nós tivemos uma caminhada, e nós somos doutores porque nós somos intelectuais orgânicos. Maravilha. Exatamente. Você mais alguma questão? Mas eu queria só mesmo te agradecer por isso, por essa aula que você deu para a gente, por essa força que você dá para a gente constantemente, né, com o seu trabalho, com a sua história. E tem uma frase aí que você falou para mim, que eu achei que ilustra bem a nossa conversa aqui, né? Você é feliz. Isso é mais importante de tudo. Maravilhoso. E para mim ficou assim, corre, se não der para correr, caminha, se não der para caminhar, arrasta. Isso. Essa que é a força. Né, Maria? Mas vai, né? Ninguém segura, né, Denise? Não, ninguém segura. A gente arrastando, mas a gente chega lá. E outra coisa que eu acho super importante, que eu falo sempre para todo mundo, que a luta é permanente. A luta é permanente. Você não pode... fiz minha parte, não. A luta é todos os dias, todas as horas, todos os minutos, né?
Então, ela é permanente, a gente não pode esmorecer. Obrigada, viu, Adenilde, por estar aqui com a gente, por essa aula, como disse a Lucimar. E tem muita coisa ainda que você venha outras vezes aqui para a gente conversar sobre tantas coisas que você vai dar mais uma aula aí para gente. Imagina, aula nada. Muito obrigada. Esse foi o JF Entrevista com a Adenilde Petrina Bispo, essa que deu uma aula aqui para gente, falou de militância, de tantas coisas importantes aqui em Juiz de Fora e no país todo, né, Lucimar? Muito obrigada por sua participação também. Por nada, a gente querida. volta na próxima semana com mais um JF Entrevista. Até lá!